Olá, seja bem-vindo novamente ao canal Consciência e Enfrentamento. Uma das questões que surgem é justamente quando procurar a psicoterapia. Então, nós temos basicamente três fatores. E quais seriam eles? Quando a pessoa encontra-se num estado de ansiedade elevado, preocupações recorrentes, a pessoa fica antecipando coisas do futuro, né? E essas preocupações tornam-se ruminativas, ou seja, constantemente. Além disso, você vive um estado de humor deprimido, então você está numa apatia, você tem pensamentos negativistas, pessimistas e de desesperança. Além disso, quando você está com problemas nas relações interpessoais. Nós podemos também citar um fator que é um estado de angústia permanente. Então, como que eu percebo isso no dia a dia? Então, o estado de ansiedade elevado, ele pode ser definido como uma potencial ameaça que você interpreta. É muito diferente da emoção chamada medo. Medo é quando você tem um contato direto com o estímulo. Então, você tem medo de altura, você tem medo de cobra, ou você tem medo de algum animal peçonhento, como escorpião, como aranha. Então, o contato direto com o chamado estímulo, isso é chamado de medo. Agora, no caso do estado de ansiedade, a gente tem que também considerar que existem diferentes estados. Então, quando você está preocupado, por exemplo, pagar uma conta, pagar um boleto, você está preocupado em chegar no horário de um determinado compromisso, isso não é necessariamente uma ansiedade disfuncional, ou o pessoal chama de ansiedade patológica. Nesse sentido, é uma ansiedade que ela funciona ao seu favor. Ela te mobiliza a ter determinadas ações e ter determinadas atitudes. Então, essa ansiedade, ela é o quê? Ela é saudável. Então, por exemplo, você tem um trabalho de faculdade, o seu filho tem uma prova, então se preocupar-se em planejar, em se organizar para fazer esse trabalho, você vai ter por exemplo, um trabalho de conclusão de curso, então você tem que ter um planejamento prévio. Então, preocupações nesse sentido são convidativas, são necessárias e são saudáveis. Então, o seu filho ali tem uma prova muito difícil, suponhamos que ele tem uma dificuldade em matemática, em química, em física. Então, essas preocupações para que ele se organize, ele estude mais, se ele tiver muita dificuldade, ele tenha que contratar ali um professor particular. Isso é extremamente funcional no nosso dia a dia. Mas, por exemplo, quando você fica com muitas preocupações em relação ao futuro, e esse futuro nem chegou ainda, e não há nem razões de se preocupar com ele, isso é um sinal. Esse estado de ansiedade elevado, relacionado à ansiedade de antecipação, é muito diferente do chamado planejamento. Todos nós precisamos ter planejamento financeiro, planejamento em relação a uma viagem, planejamento em relação a evento, é uma família que está ali esperando o primeiro filho, você tem que planejar, organizar o quarto dele quando é possível, comprar enxoval e outras coisas que serão necessárias. Então você tem um plano de saúde quando é possível, você tem um pediatra de referência. Então, todos esses planejamentos aí são saudáveis. Agora, quando você fica ali preocupado, será que eu vou ter dinheiro suficiente para cuidar do meu filho? Né? Será que eu vou ter condição de dar uma condição escolar para ele, uma boa escola, bons estudos? Então, será que eu vou ter condições de ter um segundo filho? Isso tudo passa a ser desnecessário, né? Por quê? Porque se você se compromete, por exemplo, com o seu trabalho, naturalmente as coisas darão certo. E outra coisa, não há como você estabelecer um controle. Aliás, a ideia do controle ela é primordial para a gente identificar também a questão de uma ansiedade elevada. Então, tem muita gente que tem o que a gente chama de locus de controle interno. O que é isso? É a pessoa acreditar que depende exclusivamente dela para que as coisas aconteçam, né? Então,
Outras pessoas têm o que chama de locus de controle externo. É quando você acredita que é, seja Deus, alguma força, né, exterior, um poder superior, algo que esteja acima de você, ou as próprias circunstâncias da vida vão te ajudar nesse sentido. Então, normalmente, quem é ansioso tem esse chamado locus de controle interno. Mas, Elson, de onde que vem isso? Isso vem dos estudos de psicologia social. Então, eles foram percebendo, né, a partir de processos cognitivos, como que as pessoas pensavam em relação a determinados eventos. E aí, o que acontece? A pessoa que é ansiosa é diferente também de uma pessoa que é inquieta, é agitada, que ela tem pensamentos acelerados. Então, a ansiedade não tem nada a ver com isso. Quando a gente fala desses fatores, a gente está falando de tipo de funcionamento mental. E como eu falei anteriormente, a ansiedade é um estado de funcionamento. A pessoa não está o tempo todo ansiosa. Depende de algumas situações. O que se chama de transtorno de ansiedade generalizado, que a pessoa ali fica recorrentemente ali preocupada com algo, com muitos estímulos do ambiente, e os próprios estímulos internos, como os pensamentos, como as ideias, como as lembranças e memórias, aí já são casos à parte, em que você tem um estado de ansiedade elevado a maior parte do tempo. Mas não tem como uma pessoa ficar ali 24 horas por dia, inclusive durante o sono, ansiosa. Então, por isso que a gente fala desse estado de funcionamento. E esse estado de funcionamento, ele tem a sua parte cognitiva, tem a sua parte comportamental, fisiológica e motivacional. Então, a parte cognitiva são os próprios pensamentos relacionados às preocupações. Então, uma pessoa ali, será que eu vou ficar no meu emprego durante esse ano? E ela não tem o mínimo controle sobre isso. A expressão emocional nesse sentido é medo, medo de perder o emprego. Do ponto de vista fisiológico, aí vem algumas reações, como taquicardia, a pressão arterial elevada, às vezes uma sudorese nas mãos. Né? E aí, do ponto de vista motivacional, nossa, o que eu tenho que fazer para manter o meu emprego? É diferentemente aqui nessa situação de trabalho, que ela está naturalmente comprometida, ela assume as responsabilidades dela, ela faz o trabalho ali bem feito, com empenho. Isso são garantias dentro ali do que espera dentro da função dela e naquela empresa em específico. É muito diferente, né, pessoal, quando você tem uma situação econômica na qual a empresa toma decisões de demitir as pessoas. Então, não foi por causa do desempenho dela, é devido realmente ao momento econômico que exige com que a empresa faça determinadas demissões. Né? Mas se a gente considerar, né, nesse exemplo, que ali está um momento econômico relativamente tranquilo, relativamente estável, né, a empresa na qual ela está atuante no mercado, ela tem equilíbrio do ponto de vista financeiro, não há o porquê dela se preocupar nesse sentido. Então, essa preocupação vai sendo recorrente e se torna disfuncional. Né? Agora, no caso, voltando lá no estado de humor deprimido, que também seria uma das possíveis indicações para psicoterapia, é aquela pessoa, né? Você vai tendo alterações no sono, alterações na alimentação, no apetite, muitos casos, perda do interesse sexual, né? Uma vida ali que a pessoa fica desanimada, apática, uma percepção dela estar sem energia, sem motivações, sem projetos de vida, sem aquela vontade, aquele desejo de realização e conquista, como eu falei anteriormente, negativismo, pessimismo, desesperança. Então, infelizmente, aí nesses casos começam a surgir os pensamentos sobre morte. Então, isso é mais do que necessária uma avaliação psicológica e potencialmente ali um processo psicoterápico. Além disso, né, que eu falei também no início, uma demanda seriam problemas nas relações interpessoais. E por que isso normalmente acontece? Porque vão surgindo determinados conflitos que a pessoa não consegue administrar, seja nas relações
de amizade, familiares, relações afetivas amorosas, relações no trabalho e relações sociais. Ou seja, a pessoa não consegue mais se adaptar a essas diferentes relações. Então aí começa a surgir muita intolerância, irritabilidade, impaciência, né? Dificuldade de escutar a opinião do outro, dificuldade de aceitar a característica, a singularidade, as particularidades do outro, né? Então, é uma necessidade, às vezes, de colocar aquilo que ela pensa de uma forma impositiva e, às vezes, de uma forma ríspida, né? Ou fazer com que as pessoas aceitem ela da maneira como é, de qualquer forma. Então, nos espaços interpessoais, nós precisamos desenvolver a capacidade de mediar conflitos. O Aristóteles, né, já falava isso, né, o filósofo grego, de que a principal, né, do ponto de vista social, é justamente a gente desenvolver essas habilidades aí para a resolução de conflitos. E outra coisa, conflito não é necessariamente um problema, pessoal. Conflito está muito na área de conflituar ideias, opiniões. Ah, eu concordo, eu discordo. Não, eu apoio isso que você pensa. Não, eu tenho um pensamento contrário. Então, isso aí é natural. Só que algumas pessoas ali, por causa da rigidez e da inflexibilidade do ponto de vista psicológico, às vezes elas querem que o outro aceite elas da forma que elas são, né? É muito indiferente quando a gente tem a expressão da natureza de cada um, pessoal. Então, cada um tem um jeito de ser, tem uma forma, né, de se expressar. Agora, quando esses comportamentos começam a se tornar muito rígidos, muito inflexíveis, pouco maleáveis, né, começa a surgir muita rigidez, do ponto de vista verbal, rispidez nas atitudes e até uma certa um grau de violência nesse sentido, aí começa a se tornar preocupante. E às vezes a pessoa não percebe isso. Quem percebe são os terceiros, são justamente as pessoas que convivem com ela. Então, muitas pessoas chegam até o consultório para fazer a psicoterapia, ou pelo menos uma avaliação inicial, por demanda de terceiros. Justamente essas pessoas que as relações estão começando a ficar muito complicadas e muito desgastadas. Então, é a clássica situação, né? Tem um casal, né? E aí a mulher ali vai começando a sofrer, né? A clássica relação, né, abusiva. E aí a gente vê muitas questões culturais, né? Machismo, modelos, referências que a pessoa vai tendo ao longo da vida. E aí acaba a mulher ficando numa situação de passividade, submissão, subjugação e anulação. Então, nesse momento, né, o parceiro não percebe que está fazendo isso e a mulher que vai tendo o sofrimento psicológico. Então, para a relação se manter, aí, nesse caso, o parceiro teria que fazer uma psicoterapia para justamente avaliar esses comportamentos que ele está tendo, né? E aí eu poderia citar várias outras questões, né, relacionadas a isso, né? Então, vamos supor, você está num ambiente de trabalho, você tem um chefe ali que é extremamente crítico, extremamente exigente, às vezes até mal educado, e muitas das vezes as cobranças elas não têm parâmetro, não têm critério, né, para o seu desempenho profissional. Então você acaba ali na relação de trabalho sofrendo com um chefe que na cabeça dele ele estabelece ali um nível de desempenho, né, e um nível de resultado, de performance que você tem que alcançar e que ali é uma relação injusta. Só que aí, devido a ele estar numa posição de chefia, né, numa posição acima de você, nessa verticalização, aí você é obrigado a cumprir. E não, né, isso aí não está necessariamente previsto ali no plano de cargos e salários e nas atribuições às quais você tem que desempenhar. Obviamente, né, num ambiente ali de trabalho, você vai receber cobranças,
você vai ser exigido, vai ter um pouco de pressão, claro, mas quando isso se torna abusivo, aí a gente tem uma situação, né, relações de abuso, né, no trabalho. Então, às vezes era esse chefe que teria que fazer uma psicoterapia, né? Ou aquele caso também em que você tem pais, né, que são, né, abusivos, né, que a gente tem que investigar, né, mas é o clássico exemplo de um pai ou mãe que tem uma característica narcisista, né, em que o filho, a filha se torna ali um funcionário, um empregado, né, como se diz lá na teoria, né, como se você fosse um vassalo, né, do seu pai. E aí se torna uma relação extremamente ali prejudicial e causa um extremo sofrimento psicológico. Então, poderia citar inúmeras, né, situações as quais estão relacionadas aí ao espaço interpessoal. Mas normalmente são essas 4 situações: estado de ansiedade elevado, um estado de humor deprimido, uma angústia persistente e constante e que se intensifica, e problemas nas relações interpessoais. Valeu, pessoal! Quem gostou, deixa o seu like aí e se inscreva no canal. Uma satisfação aí contribuir de alguma forma em prol do conhecimento e para que você entenda ainda mais qual é o propósito do psicólogo clínico e da psicoterapia. Um abraço!